Boa noite, meus queridos. Quero agradecer a Deus agora com vocês por mais uma semana que passamos, mais uma semana de confinamento, aguardando que em breve nós já estejamos fora desse isolamento horizontal. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ter paciência, continuar orando, olhando para o Senhor e dependendo dEle, ok? Vamos orar e eu já iniciarei a exposição bíblica em seguida. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, te louvo pelo privilégio de estarmos nessa noite, juntos, reunidos, para ouvirmos da Tua Palavra, para ouvirmos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te agradeço muito porque é um privilégio sermos tratados por Ti, sermos tratados pela Tua Palavra, e ela tem nos alinhado, ela tem nos orientado. Isso é motivo de alegria, é motivo de gratidão. Me dê sabedoria na exposição da Tua Palavra. E aos meus queridos que estão assistindo, que estão ouvindo, acompanhando a exposição desse livro, que sejam abençoados pelo Senhor, que sejam tocados pelo Senhor, através da Tua Palavra, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, como eu falei na semana passada, nós estamos no início da exposição do livro da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é o segundo sermão que será pregado. Semana passada foi Filipenses 1, de 1 até 11, e hoje é 1, de 12 a 18a. E o tema de hoje é a frutificação. O tema que nós vamos tratar hoje é que a frutificação, ela independe da situação. Independente de qualquer coisa, de qualquer momento que estejamos vivendo, a frutificação ela tem que acontecer. Quando aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vai habitar no meu coração, no teu coração. Nós assumimos a partir de então o compromisso diante de Deus de frutificarmos, de levarmos outras pessoas a Cristo através da nossa caminhada, através do nosso testemunho, através do que falarmos, de como nos portarmos no nosso dia a dia. Hoje nós estamos confinados, devido ao coronavírus, logicamente. O que vemos quando pensamos em nosso futuro? São dias que temos para pensar, para refletir, para tanta coisa, e eu inicio perguntando a você que está comigo, e quero agradecer aqueles que estão nos acompanhando, aqueles aqui de Barreiras, outras de outras cidades aqui da Bahia, de outros estados, pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Eu agradeço a tua presença e eu quero abrir essa pergunta para você também. O que você vê quando você pensa no teu futuro? Você vê segurança? Você vê conforto? Longevidade? Uma vida boa? Uma vida melhor? É isso que você vê? Eu creio que para muitos de nós é uma esperança de termos dias melhores, de estarmos bem, de algumas coisas melhores do que os dias passados e do que esses dias que nós estamos vivendo. Não eram estes os objetivos do apóstolo Paulo. Ele vivia o presente dele inteiramente para Deus, sem pensar no que lhe ocorreria. Ele sabia que não era coisa boa que viria pela frente. Ele sabia que o momento que ele vivia recluso, confinado, não era por qualquer coisa. Na semana passada eu nem frisei isso da forma como eu gostaria. Depois fiquei refletindo nisso. Ele estava recluso, ele estava preso, confinado pela causa do Evangelho, por ser um embaixador de Cristo, por ser alguém que anunciava o Evangelho. Então as expectativas futuras dele não eram muito boas, porque o passado dele também não era muito bom. Ele vinha de das situações mais adversas, quer seja por terra, por mar, por ar, não, porque naquela época não tinha aviação, mas todos os meios que ele tinha de locomoção, por onde passou, ele sofreu perseguições, e ele não tinha uma expectativa muito boa aqui na terra. Eu quero frisar isso, essa questão da nossa visão. A nossa visão precisa ser mais uma visão de eternidade, uma visão mais da vida após aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, e eu vejo muitas pessoas fincando as suas raízes aqui.
investindo muito aqui, desesperadas com aqui, e não pensam na eternidade, não pensam no assunto que vai ser o assunto central da exposição de hoje, não pensam na frutificação. E o que será dessas pessoas? Que investimento é esse que prende tantos, que trava tantos e que não libera para que olhem para a eternidade? Uma frase que vai resumir bem tudo que eu vou falar hoje, e dentro do nosso contexto, e dentro do contexto do apóstolo Paulo lá no passado, há quase 2000 anos atrás, confinado ou desconfinado, a frutificação independe da situação. A frutificação independe se você está confinado ou desconfinado, se você está recluso ou se você está livre. Ela não depende disso. Confinados ou desconfinados, nós devemos frutificar. E de repente você até me fala, mas como nós devemos frutificar? Confinados ou desconfinados? Né? Livres ou reclusos? Hoje nós vamos ver com o apóstolo Paulo como ele frutificava onde Deus o colocava, mesmo que esse lugar fosse numa prisão. E incrível, né? Paramos e falamos de uma prisão, parece que deprime, parece que oprime, mas ele não se sentia oprimido, nem deprimido, como eu falei aqui na semana passada. Ele se sentia livre para expor a causa pela qual ele tanto lutava, a causa que ele defendia. Então hoje nós vamos ver, né, duas formas de frutificar, que mesmo confinado, mesmo recluso, Paulo não deixou de aproveitar as oportunidades que lhe surgiram. A primeira forma de frutificar que nós vamos ver hoje é apresentando Cristo às pessoas. A ideia é dando testemunho, né? Falando às pessoas com quem ele tinha contato. A segunda forma de frutificar, sendo exemplo como cristão, falando com a própria vida. E eu tenho falado muito em nossa igreja e tenho falado aqui nas pregações que temos postado nesses últimos dias de confinamento. Eu tenho falado muito da responsabilidade que nós temos de falarmos com a nossa própria vida. Muitas pessoas não ouvirão dos nossos lábios falar da nossa fé, falar do nosso Cristo, falarmos da nossa salvação, do nosso Deus que nos amou e deu o Filho dele a morrer por nós. Nós não ouvirão falar dos nossos lábios, mas vão ver nas nossas vidas, na nossa forma de caminhar. Com certeza as pessoas verão. Com certeza as pessoas estão vendo hoje, elas estão nos observando. E eu não sei se você tem pensado nisso, mas eu gostaria que você parasse e pensasse nessa possibilidade grande de falarmos com a nossa própria vida. Pense nisso. Pense como você tem agido. Pense o que você tem feito. Na primeira forma de frutificação, sobre falar, eu vou entrar agora, e depois vou falar sobre a questão de falar com a vida, falar sem abrir a boca. Eu já vi muitas pessoas falando sem abrir a boca ao longo da minha vida. Eu não tive a minha vida toda na igreja, não. Eu tive um tempo fora. E muitas vezes no tempo que eu estive fora, eu tive contato com pessoas que elas não abriam a boca para falar. E como falavam, e quanto me incomodava, quantas vezes eu me deitei ouvindo aquelas pessoas que não abriam a boca falando com as suas vidas. E até hoje eu tenho em mente, eu lembro de algumas coisas, que as pessoas, ao estarem distante de nós, que elas continuem ouvindo o eco das nossas vozes sem abrirmos as nossas bocas, das nossas vidas, que elas continuem vendo, que elas continuem ouvindo, que elas continuem sendo impactadas pela minha vida, pela tua vida. A primeira forma de frutificar do apóstolo Paulo, que eu já mencionei agora há pouco, como ele frutificava, era apresentando Cristo às pessoas. E nós vamos ver nos versículos 12 e 13 do capítulo 1 de Filipenses. Eu vou ler aqui e vou expor esses dois versículos e fazer algumas implicações e aplicações para as nossas vidas. Versículos 12 e 13 de Filipenses 1. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu
tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ele está falando aqui, ele não estava por qualquer coisa, não, ele estava por causa de Cristo. Quero que saibam, era algo que ele tinha no coração, um desejo muito grande. Ele desejava que as pessoas soubessem que aquilo que tinha acontecido a ele, que eles entendessem, percebessem, tivessem conhecimento que tudo aquilo que tinha acontecido a ele, aquilo que tinha naqueles dias surgido e surpreendido até algumas pessoas, aquilo que tinha vindo a público, a prisão dele, não era prisão porque roubou, porque matou, porque fez alguma coisa errada, não. Ele queria que eles soubessem, que aquilo tudo servia para o progresso do Evangelho, para o avanço do Evangelho, para o crescimento do Evangelho. A questão do avanço, do crescimento do Evangelho é usado originalmente para um pioneiro que abre caminho no mato, também o movimento de avanço das tropas de um exército. A questão do progresso do Evangelho foi como se ele saísse pelo meio do mato, abrindo uma picada, uma tropa do exército avançando. Foi essa a visão que ele tinha e a forma como ele nos passou aqui. Então, as boas novas da salvação através de Cristo estava sendo anunciada, estava ficando muito claro, havia um progresso do Evangelho, e não era um progresso como se havia de esperar de algumas pessoas, que fosse ele falando aqui, ali ele falou muito, mas no final da sua vida Deus trabalhou de uma forma diferente, não foi mais com liberdade, mas foi com a liberdade cerceada, foi recluso que Deus usou esse homem para falar. Continuando, versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Tornou-se conhecido, tornou-se evidente para toda a guarda. Ele estava em uma prisão domiciliar. Paulo tinha soldados do imperador romano mantendo vigilância constante sobre ele. E é interessante que ali, preso, com essa guarda palaciana, com essa guarda imperial vindo para mantê-lo ali recluso, ele não perdeu oportunidades. Paulo deixa claro que o seu objetivo era anunciar o Evangelho, era dar testemunho. Ele não tinha liberdade para pregar mais nas sinagogas, e nem tinha lá em Roma, como era o costume dele, mas ele pregava onde ele estava, onde ele se encontrava. Ele pregava para a elite da guarda pretoriana, a guarda imperial de Roma. É interessante o que eu vou falar para vocês agora, e notem bem uma questão matemática aqui. A cada 6 horas, eram trocados os guardas, isso durante 365 dias no ano. Ele ficou ali por 2 anos. Ele esteve ali então 730 dias aproximadamente. Como ele era vigiado por 4 guardas a cada dia, ele teve em torno de 2.920 oportunidades, 2.920 oportunidades para falar de Jesus. Como esses soldados eram transferidos periodicamente, eles não eram contínuos, periodicamente haviam as transferências, é possível que esses soldados tenham contribuído para que o Evangelho fosse espalhado em Roma, espalhado em outras localidades pelas quais eles iam. A questão do Evangelho, ele possivelmente entrou em Roma por pessoas que estavam lá no Pentecostes, lá quando o Espírito Santo veio sobre os que estavam reunidos lá no livro de Atos, no início do livro de Atos. É possível que pessoas que estavam lá trouxeram o Evangelho para Roma, mas essa foi uma outra forma de difusão, de divulgação, de expansão do Evangelho, foi através da vida de Paulo, através dessa prisão, apesar de ser uma prisão domiciliar, mas eles vinham e guardavam ele, constantemente estavam ali. Não é como prisões domiciliares que nós temos nos nossos dias, que até envergonha
pessoa está em prisão domiciliar, às vezes até andando para tudo quanto é lado, estão soltos, não estão nem aí com nada. Não, havia uma certa vigilância, havia um cuidado. Para Paulo, para o apóstolo Paulo, era um privilégio estar preso, porque era pela causa de Cristo e porque a prisão não impedia ele, pelo contrário, a prisão contribuía para o progresso do Evangelho. Ele dava testemunho, ele não é um agente secreto. Nós conhecemos muitas pessoas que passam anos, às vezes, trabalhando numa empresa, anos em um determinado lugar, anos morando em um lugar, e ninguém conhece, ninguém sabe que ele é um crente, que ele é um servo, uma serva do Senhor. São verdadeiros agentes secretos. E o Senhor não nos chamou para sermos agentes secretos. O Senhor nos chamou para levarmos o Evangelho, para pregarmos o Evangelho, para falarmos do Cristo que morreu na cruz por nós, do Cristo que o túmulo não deteve, do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, do Cristo que voltou para os céus, intercede à destra de Deus por nós e que voltará para nos buscar. Nós não estamos para esconder essas verdades, nós estamos para externá-las, para espalhar, para falar do Evangelho. Paulo não apenas anunciava o Evangelho, como também ele escrevia cartas orientando as igrejas em formação, não só para igrejas como a igreja de Filipos, né? Escreveu para tantas outras igrejas, mas também ele escrevia para novos líderes. Nós vemos a carta dele escrita, a primeira carta a Timóteo, a segunda, orientações para um líder em formação. A carta dele escrita a Tito, orientações para um líder em formação. Cartas de apresentação ele escreveu uma carta para Filemão, apresentando o seu escravo Onésimo, que foi encontrado lá em Roma por Paulo, fugitivo. Ele tinha fugido do seu Senhor e Deus, de uma forma muito especial, coloca ele com Paulo, e Paulo fala do Evangelho, e Onésimo se converte, e agora o apóstolo Paulo escreve também uma carta para que Onésimo voltasse lá para o seu Senhor, para Filemão, apresentando alguém que tinha saído numa condição muito ruim e agora voltava como um servo do Senhor também, convertido. É interessante vermos que todas as oportunidades ele aproveitava. E eu tenho falado aqui muito dessa questão de reclamações. Ele tinha tudo para reclamar muito e ele não reclamava por nada. Eu me sinto às vezes constrangido quando vejo a vida desse homem. Quando olho para a vida desse homem, ele não reclamava. Ele estava ali, tranquilo, fazendo o que o Senhor o tinha chamado a fazer. Não se recusava. Ele se dedicava, ele se doava muito, ele dava testemunho o tempo todo, falava, mostrava, escrevia, ensinava, apontava para Cristo. Eu imagino às vezes, na Bíblia não está escrito o que eu vou falar agora, que eu vou relatar agora, mas eu imagino quantas vezes os soldados vinham para tirar serviço, e chegavam com um monte de problemas, e o apóstolo Paulo os ouvia, atendia, anunciava o Evangelho, direcionavam eles para Cristo, ele direcionava eles para Cristo, eu creio que com prazer, com alegria. Imaginem vocês aqueles soldados que iam e que vinham, e que alguns talvez eram repetidos na escala, outros não, mas os contatos que eram feitos ali. Imagine o quanto era importante para a causa do Evangelho, para a expansão do Evangelho. Imaginem vocês, e ele ali constantemente fazendo a obra para a qual foi chamado. Pense nisso, pense nisso. Muitas vezes nós temos uma tendência de reclamarmos porque estamos aqui, porque estamos ali, e às vezes não paramos para pensar que o Senhor tem planos onde nos coloca. O Senhor tem planos e nós às vezes não paramos para pensar nisso e ficamos reclamando, e nós estaremos reclamando da vontade de Deus. Ele dava testemunho, o apóstolo Paulo, em todo o tempo. O que eu faria? Eu penso às vezes nisso. O que eu faria? O que você faria se estivéssemos presos?
Qual seria o meu testemunho? Quais seriam as nossas reações? Quais seriam as nossas atitudes? Será que as pessoas chegariam e se sentiriam atraídas para nos ouvir? Será? Ou será que elas falariam, talvez, na hora do soldado ver a escala, fui escalado novamente com aquele Paulo, novamente vou estar com aquele cara, aquele resmungão, aquele reclamão, aquele cara que tudo é motivo para reclamar. Será que isso acontecia? Eu creio que não, de forma alguma. Eu creio que eles iam para a escala, eu estou na escala, eu estou com Paulo, eu vou para lá. Eles iam alegres, felizes, eles eram atraídos pela vida dele, pelo estilo de vida, pelas posturas que ele tinha. E eu paro e olho para a minha vida e convido você a olhar para a tua. As pessoas olhando para nós, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, para a forma como nós falamos, como nós nos portamos, será que elas querem nos ouvir? Será que elas anseiam por ouvir as nossas palavras? As nossas palavras, elas estão centradas na palavra de Deus, elas são extraídas da palavra de Deus, elas servem de cura para as pessoas com quem nós temos tratado, com quem nós temos caminhado. Onde Deus tem te colocado hoje? É uma pergunta que eu quero fazer. Confinados, né, estamos hoje, talvez você me responda. O que nós estamos fazendo confinados? O que nós poderíamos fazer? O que de repente os nossos olhos não estão vendo? Que Deus abra os nossos olhos para que nós consigamos ver o que podemos fazer e o que não estamos fazendo. Presos estamos hoje. Reclusos. Será que a depressão, o desânimo, a reclamação, o sentimento de abandono, vontade de morrer, será que tomaram conta das nossas vidas? E vejam bem que a causa pela qual Paulo estava recluso, ele estava confinado, era pela causa do Evangelho. Não é o nosso caso aqui. Nada que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele deixou passar como oportunidades aproveitáveis. Ele aproveitou todas as oportunidades para frutificar. E aqui nesse lugar, onde tudo dizia que não, onde tudo muitos poderiam falar, aí com esses soldados, aonde? Soldados rudes, grosseiros, soldados que não tinham condições nem de uma conversa, mas foi nesse meio, foi para esses homens que Deus usou a vida deles. E eu tenho falado várias vezes para as pessoas, Deus tem colocado vocês em lugares que Ele não me colocou. Eu tenho falado de Cristo para as pessoas com quem Ele tem me colocado, tenho falado para os meus vizinhos, graças a Deus tenho tido o privilégio de ganhar pessoas para Cristo. Agora, eu não posso estar na escola que você está, eu não posso estar na empresa que você está, na firma que você está, no comércio que você está, com as pessoas que você está, morando onde você mora, tendo os contatos que você tem. Eu não posso, e é você. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu li um livro, e foi muito interessante que aquele livro, o tema daquele livro é Dê frutos onde Deus semear você. Nunca saiu da minha mente esse livro, nunca saiu da minha mente esse tema. E eu lembrei desse tema agora, e eu faço um desafio para você. Dê frutos onde Deus tem te semeado. Porque onde Ele te semeou é você, não sou eu, não serão outros. É você, meu querido. É você, minha querida. Se você não está aproveitando essas oportunidades que Deus tem te dado, eu não sei o que falta mais. Aproveite. Ore, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me mostre, Senhor, o que fazer. Ele vai te mostrar com certeza. Confinados ou desconfinados, a frutificação independe da situação. Estamos em casa, não podemos sair, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Mas tem várias situações que nós podemos fazer algo, podemos parar, pedir a Deus, sabedoria Deus vai dar. Avalie onde Deus tem te colocado nesse momento. Não tenha dúvida que é você, não é para outro não. Quem é a pessoa mais próxima de você no momento? Quem é? Pare e pense aí. Você já falou do que é mais importante na tua vida? Do que é mais importante nesses dias? Você já falou do teu Salvador? Se não falou, você está perdendo tempo. Eu conheci um pai que, aconselhando a filha,
várias vezes, uma filha adolescente, eu lembro dele falando isso, no segundo encontro que ela tinha com uma amiguinha nova, com um amigo novo, ele perguntava: você já falou de Cristo para essa pessoa, para esse colega, para essa amiga? Falou? Se você não falou, o que está faltando? Porque o que acontece conosco quando nós temos alguém muito importante, que a gente ama muito, que a gente gosta muito, a gente sempre está falando daquela pessoa. Comenta com um, comenta com outro. E quantas vezes do nosso Salvador, do nosso Cristo, do nosso Redentor, nós não falamos nunca. Falamos de tudo, menos de Cristo, menos da nossa salvação. Que tal se dispor para falar hoje ainda, ou amanhã, logo pela manhã? Paulo falava o tempo todo. O apóstolo Paulo, ele frutificava o tempo todo. Eu me lembro, alguns anos atrás, de uma pessoa com quem eu convivia aqui na cidade de Barreiras, e foi interessante, eu tive muitas oportunidades, nunca falei para ele, nunca falei nada. E um dia eu falei: não, hoje eu vou tomar coragem, hoje eu vou falar para ele. E eu, quando falei para ele, comecei a falar das verdades eternas. Quando eu comecei a falar de Cristo para ele, com alegria, com prazer, eu vi uma reação dele que me surpreendeu. Ele falou para mim: não, eu conheço você já há um bom tempo, e você nunca me falou nada. Você nunca me falou nada de Cristo. E eu hoje já estou frequentando uma igreja assim, uma igreja enrolada, uma igreja com uma doutrina totalmente fora do padrão que a Bíblia nos ensina. E ele achando que era uma boa igreja. O que aconteceu? Eu demorei. Vocês sabem como está essa pessoa hoje? Não deu certo lá, ele não está lá, não está em lugar nenhum. Em nenhuma igreja. Não que eu não ter falado, a salvação não chegou a ele porque eu não falei, mas eu poderia ter sido um instrumento de Deus na vida daquele homem, para anunciar a salvação, para ver transformação, e talvez fosse completamente diferente, mas eu me aquietei, eu me acovardei, eu fugi. Você fala para um amigo, o que acontece é isso: fala para um amigo, que fala para outro, que fala para outro, que vai passando, e muitas vezes sem se envergonhar. Nós temos tanta vergonha de quem não teve vergonha de ir na cruz por mim e por você. Nós temos vergonha, nós nos aquietamos, nós nos calamos, falamos de tudo menos de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu quero que você pense, eu vou fazer algumas citações bíblicas aqui nessa sequência para fechar essas aplicações. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: não me envergonho, o apóstolo Paulo falando aos romanos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Ele não se envergonhava do Evangelho de forma alguma, porque é o poder de Deus, ele tinha certeza que é o poder de Deus. O Evangelho tem transformado a tua vida, tem transformado a minha vida, eu tenho certeza que é o poder de Deus, porque se não fosse o poder de Deus, não transformaria a minha vida. E nós temos essa certeza, assim como o apóstolo Paulo tinha e anunciava aqui aos romanos. E por que nós nos calamos? Por que nós não falamos? Estamos esperando o quê? Lucas capítulo 9, versículo 26, Jesus falando: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém se envergonhar, quando ele começa aqui, ele começa com uma partícula condicional, se alguém se envergonhar, a ideia de que era muito possível que pessoas se envergonhassem, pessoas não falassem dele de forma alguma. Ele é categórico quando ele fala que se alguém se envergonhar dele, o Filho do Homem se envergonhará, com certeza. O Filho do Homem, ele está se referindo ao Senhor, a Cristo. Quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará, ele vai dar um basta, vai deixar de lado. Por que nos envergonhamos tanto? Por que evitamos? Por que não falamos? Isso é um desafio para você, isso é um desafio para mim hoje. Depois do confinamento,
Nós precisamos parar para pensar, teremos mais liberdade, não estaremos confinados, estaremos desconfinados. A ideia de se aproximar de pessoas, convidar para alguma atividade que você faça parte na igreja ou na tua caminhada, com o objetivo de levar o Evangelho a essas pessoas, vizinhos, amigos, parentes. Quantas possibilidades temos? Precisamos orar por isso, meus queridos. Pedir, Senhor, prepare um momento, prepare uma situação. Quantas vezes eu saio de casa e falo, Senhor, prepare alguém para que eu tenha contato, para que eu fale. E de vez em quando eu tenho tido o privilégio de falar de Cristo para algumas pessoas. Deus tem me dado o privilégio de levar pessoas aos pés da cruz. Pessoas onde o Espírito Santo toca no coração e são movidas pelo Espírito de Deus e aceitam a Cristo. É disso que eu estou falando. Tá? O apóstolo Paulo, ele não perdia as oportunidades. Confinado ou desconfinado, ele frutificava. Em qualquer situação, ele frutificava. Dê frutos onde Deus tem te semeado. Pare, pense, avalie. Tá? Você tem sido uma árvore infrutífera. Uma árvore que tem caminhado por tanto tempo, estéril, nunca frutificou. Eu às vezes paro, penso nas pessoas com quem eu caminho, pessoas que o Senhor tem me dado o privilégio de trazer para caminharem para o céu junto comigo, e eu me preocupo com a questão da frutificação. Assim como eu tenho toda essa preocupação e falo e convido, eu espero que as pessoas movidas pelo Espírito de Deus, elas sintam-se incomodadas, elas sintam-se desafiadas a falar dele, e que elas frutifiquem onde Deus as tem colocado. Então a primeira forma de frutificar foi apresentando Cristo às pessoas. E o apóstolo Paulo aproveitou o tempo todo, ali preso, confinado, recluso, ele não deixava passar as oportunidades. Que você também não deixe, se estava deixando até aqui, que a partir de hoje você mude completamente a tua caminhada, a tua forma de ver, a tua forma de agir e reagir. A segunda forma agora de frutificar, que eu quero ver com vocês, na continuidade desse texto, do capítulo 1 de Filipenses, agora nós vamos ver os versículos 14 até o 18a. A segunda forma é sendo exemplo como cristão, sendo exemplo, falando com a vida. É o que eu falo, muitos não vão ler a Bíblia, mas vão ler a tua vida, vão ler a minha vida e o que eles estão lendo. Então vamos ver na continuidade, versículos 14 a 18a de Filipenses do capítulo 1. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo propagado e por isso me alegro. Até aqui, parte A do versículo 18. O versículo 14 desse trecho aqui, que nós vamos estudar agora, que nós vamos refletir nele, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A maioria dos irmãos aqui estavam confiantes, estavam obedientes à grande comissão, ao que eles tinham de incumbência, de falar do Evangelho. Eles estavam submissos no Senhor e submissos ao Senhor aqui. Eles estavam anunciando, contando, falando com mais determinação. A ideia aqui dessa palavra, que eles estão com maior determinação, é que eles estavam mais excessivamente, eles estavam falando excessivamente, mais ainda do que era normal. Sem medo, corajosamente, com ousadia, eles estavam falando. Versículo 15, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade.
Alguns estavam pregando, né, falando publicamente do Evangelho, como João Batista, Jesus, os apóstolos, outros mestres cristãos falaram, né? E eles estavam imitando, falando, mas havia lá dentro deles uma certa inveja, uma rivalidade, era uma certa disputa, né? Mas outros estavam fazendo com boa vontade, com prazer. E aí no versículo 16 ele fala: esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Outros estavam percebendo tudo o que se passava com o apóstolo Paulo, e eles procuravam imitá-lo, fazendo com amor, com alegria, né? Eles estavam vendo a situação em que ele se encontrava, na defesa do Evangelho, todo o poder do mal, tudo que estava sendo colocado sobre Paulo, todas as adversidades, eles estavam vendo, e eles faziam com amor, mas o próprio Paulo já era exemplo, porque ele fazia também com amor, independente das adversidades, independente da situação complexa, difícil que ele se encontrava. Versículo 17: aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, aqueles que estavam fazendo, né, de forma errada, com a motivação errada, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Eles proclamavam constantemente, achando que eles estavam prejudicando o apóstolo Paulo, com uma ideia de colocarem-se por cima, com um espírito partidarista, faccioso, um desejo de serem superiores, de aparecerem. Mas Paulo estava lá, né, tranquilo. O apóstolo Paulo tinha convicção do que ele estava fazendo. Ele estava sofrendo pela causa do Evangelho, e ele fazia com alegria, com prazer. Versículo 18: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Novamente a palavra alegria aparece aqui, que eu já falei para vocês que na carta aparece 16 vezes, a segunda vez nós estamos vendo a palavra alegria aparecendo aqui. Ele quer mostrar aqui, Paulo, ele está falando que o que importa? Não adianta, se a motivação está sendo errada, eles vão tratar com Deus. Se a motivação dele era correta, ele estava tranquilo. Ele não cruzou os braços, ele foi fazendo o que estava ao alcance dele. Ele foi falando com a vida, preso, recluso, travado, cerceado, ele não parava, ele estava falando. Eu às vezes, meus queridos, eu me sinto envergonhado de ver tamanha disposição, tamanho desapego a tudo, tamanha satisfação em falar do bem maior dele, que era de Cristo, e ele falava. E às vezes eu não me vejo assim, com tanta alegria. Muitas coisas me abalam. Será que isso acontece com você? Quantas coisas me abalam, quantas coisas me tiram da caminhada, me barram. E eu tenho que clamar: Senhor, tem misericórdia, não é por aí. Não deixe que eu pare, não deixe que algumas coisas que acontecem ao meu redor me abalem. E olhem que eu estou só agora que eu estou, né, com a minha liberdade cerceada, só agora que eu estou recluso, que estou confinado. Mas nesse pouco tempo eu já me sinto preso, eu sinto angústias às vezes, eu creio que você também. Mas o apóstolo Paulo estava aqui, gente, e o mais interessante de tudo, ele sabia qual seria o final dele. Ele sabia que ele não sairia daqui, ele sabia que ele teria a sua vida ceifada, mas ele estava falando, ele estava se dispondo. Aconteceu um despertamento nos demais a partir do apóstolo Paulo. Versículo 14 fala: a maioria dos irmãos motivados no Senhor, eles estão agora, depois que viram as prisões dele, viram a situação em que ele não desanimou, que ele não parou de forma alguma. Versículo 15: alguns começaram a fazer por inveja e rivalidade, mas a maioria de boa vontade. Essa maioria de boa vontade, ela faz toda a diferença, meus queridos. E Deus se alegra, Deus é glorificado, Deus abençoa, a igreja cresce, Deus todos os dias vai acrescentando os que hão de ser salvos. É a partir desses que fazem, motivados pelo Senhor, que fazem de boa vontade. Deus, na sua soberania, Ele reverte o mal dos invejosos em bem. A palavra estava sendo anunciada
por pior que fosse a motivação, por pior que fosse a visão dos invejosos, Deus estava revertendo e pessoas estavam sendo salvas. E um homem como Paulo, preso, estava frutificando. Por que nós, muitas vezes soltos, livres, não frutificamos? Por quê? Fica aqui essa pergunta. E o desafio, confinado ou desconfinado à frutificação, independe da situação. Nós podemos falar com a nossa vida, e muitas vezes uma situação como essa, preso, que a tendência, como já falei, é de reclamar e o tempo todo está totalmente contra, é o momento que nós temos de falar, de termos atitudes que glorifiquem a Deus, atitudes que mostrem quem é o nosso Deus, atitudes que mostrem que Ele é soberano e que Ele não perdeu o controle de nada. Quando as pessoas estão desesperadas achando que a coisa agora para onde vai, Ele continua no controle de todas as coisas. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo falando aos romanos, continua aqui: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E muitas vezes as pessoas não vão ouvir a mensagem de uma forma audível. Vai ser algo aqui, visual. Elas vão ver, vão olhar para a tua vida, para a minha vida. É importante anunciarmos, sim. Quando anunciamos, a fé vem. A palavra de Deus não volta vazia, ela frutifica. Mas é importante aproveitarmos todas as oportunidades, quer com os nossos lábios, quer com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, falemos de Cristo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou. Ele trabalha através da sua palavra, através das Escrituras que ele trabalha. E as Escrituras, muitas vezes, por já ter moldado, a Escritura, muitas vezes, por já ter moldado a minha vida, ela deixa a minha vida em condições das pessoas olhando para a minha vida, é como se elas estivessem olhando para a palavra de Deus. Vida moldada pela palavra, vida moldada pela palavra que transforma, que restaura, que corrige, que educa na justiça. Nas disputas sobre quem era quem na igreja de Corinto, é interessante que às vezes tem pessoas que ficam, essas disputas, esse evangelho meio invejoso, que um fala, eu preguei, fulano pregou, quem falou, quem fez, quem aconteceu. O apóstolo Paulo pregando, escrevendo, a igreja de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele fala, afinal de contas, quem é Apolo? Estava uma certa disputa, quem tinha feito isso, quem tinha feito aquilo na igreja, e ele, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Essa era a ideia, Deus que fazia crescer. Então nós temos que fazer a nossa parte. O crescimento vai vir pelo Senhor, Ele que vai moldar, Ele que vai trabalhar no coração, o Espírito Santo que vai vir habitar no coração a partir do momento da conversão. E quando nós aceitamos a Cristo de verdade, temos o Senhor como Salvador das nossas vidas, nós temos convicção e certeza e frutificamos. E a forma de frutificar é essa, trazendo outros, investindo na vida de outros, falando como ele fez na parte inicial nossa aqui. Era uma forma de frutificar falando, expondo a palavra de Deus para as pessoas. E agora aqui nessa segunda parte não tinha como, então era com a vida. Quando não é possível de uma forma, é possível de outra. E com a vida ele estava influenciando outros que também estavam fazendo. A segunda forma de frutificar é sendo exemplo como cristão, como acabei de falar, falando com a vida. Alguém tem te motivado a falar de Cristo? Pergunto em seguida, você tem motivado alguém? Talvez você não fale de Cristo e isso é um bloqueio para motivar alguém. Como eu vou falar para alguém, você precisa falar de Cristo, você tem que isso, que aquilo, se eu não falo, se eu não faço? Eu preciso fazer, eu preciso sair do meu casulo, do meu caracol, eu preciso me envolver. Como influenciarei outros se eu não fizer? Algum testemunho de pessoas que evangelizam tem te incomodado? O que você tem feito?
Eu vejo pessoas às vezes que vêm e dão um testemunho e falam como Deus fez na vida dela, que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus está fazendo, Deus vai fazer. Ela começa a ver o que Deus fez no passado, ela vê o que Deus está fazendo no presente e ela consegue ter uma visão futura e fala, Deus vai fazer isso, porque tem fé, crê no Senhor. E realmente o Espírito Santo habita nela e traz uma fé salvadora, e traz um ânimo, e traz uma coragem, e ela sai falando para outros. Onde nós podemos ser exemplo de frutificação, para que outras pessoas nos olhem. Onde? Em casa, muitas vezes, os nossos filhos, eles não conseguem ver exemplo em nós, para que eles falem também. Esposa às vezes não vê, esposo não vê. Os que não são crentes às vezes ficam perdidos. E eles olham para aqueles que se dizem crentes às vezes dentro de casa e falam, mas é isso aí? É esse o testemunho? Essa é a leitura que as pessoas fazem. Os parentes que não são crentes, que não têm o Senhor, eles não querem nem ver. Sabe o que eles falam às vezes? É pior do que um crente. Os crentes que eu vejo por aí, que eu já vi crente, muito crente bom, mas esse aí, ó que vida, que testemunho. Eu quero dar 2 alertas aqui, antes de fazer algumas aplicações. Se a vida não está em condições, a sua vida não está em condições, se acerte. Não vá falar de Cristo todo torto, todo errado, que você não terá autoridade. Você pode até ser confrontado, e alguém pode perguntar, quem é você? Né? Fulano, ciclano eu conheço, eu tenho visto fulano, tenho visto ciclano, mas você, quem é? Você vai passar vergonha? Com certeza você vai. Outro alerta, vida torta pode ser motivo de escândalo, afasta mais do que aproxima, mude de vida. Eu lembro aqui de um exemplo de Alexandre o Grande. Ele soube de um soldado que se chamava Alexandre, que não participou de uma das batalhas onde o exército de Alexandre era 3 vezes menor. E ele chamou esse soldado para falar com ele, e com esse soldado próximo dele, ele perguntou, qual é o seu nome, soldado? E o soldado falou, Alexandre. Ele falou, então, meu amigo Alexandre, você hoje mude de atitude ou mude de nome, porque os soldados do meu exército não fogem. Eles vão e dão a própria vida se for necessário. Da mesma forma eu falo para você hoje, tá? Avalie a tua vida. Cuidado, se você está afastando mais do que atraindo, mude de atitude ou mude de nome. Pare de dizer que você é um crente, quando você às vezes está sendo uma pedra de tropeço. Isso não está glorificando a Deus. E isso eu preciso falar. Isso me angustia, isso me entristece na caminhada cristã, quando vejo muitas pessoas que são péssimos exemplos. E isso não tem glorificado a Deus. Isso tem entristecido a muitos, tem afastado muitos, tem distanciado muitos, então é tempo de mudanças também. Em casa com os filhos, eu quero saber, como é que você tem andado? Às vezes algumas pessoas pensam, é na classinha, na igreja que vão falar, é o pastor que vai falar, é responsabilidade sua. Falar com a sua vida, atrair os seus filhos para Cristo, sentar com eles, conversar, mostrar Cristo para eles, viver Cristo, ser um pequeno Cristo para que o teu filho veja, para que a tua filha veja, que sigam o Senhor e queiram ser imitadores de você como você é de Cristo. Sobre vizinhos, familiares, quantas oportunidades que nós temos, conversamos, falamos de tudo, mas de Cristo não. Bolamos tantas coisas, um churrasco, vamos para o rio, vamos para isso, vamos para aquilo, mas algo prático, onde você poderia, de alguma forma, falar, ou então não falar nada, ser exemplo para esses que estão à tua volta. Eu creio que até os filhos, olhando a forma como você às vezes bola um churrasco, ou bola alguma atividade, convida um vizinho e aproveita a oportunidade para falar de Cristo, os filhos são atraídos para isso, eles são motivados e eles querem fazer também. Podemos fazer muitas coisas. No ministério que você está à frente, se você sentar com as pessoas que estão no ministério, vamos preparar algo juntos, para fazermos, para levarmos o Evangelho, para de alguma forma anunciarmos a Cristo, as pessoas vão se sentir motivadas, elas vão fazer também. No relacionamento com novos crentes, se você chamá-los para fazer alguma coisa,
com a motivação de incentivá-los para o evangelismo, para ganhar outros para Cristo, sendo exemplo, eles vão abraçar a ideia, eles vão abraçar a causa e eles vão fazer com certeza. Então, dentro desse trecho, que parece um trecho tão curto, a gente falando de um homem que estava recluso, que estava confinado, que tinha sua liberdade cerceada, que não tinha como falar, aparentemente, inicialmente olhamos como que ele poderia falar, nós vemos tudo isso, né? Ele tinha duas formas tranquilas de frutificar aqui mesmo preso, apresentando Cristo às pessoas, falando, dando testemunho, contando. Eu imagino quantas coisas Paulo falou, quantas histórias ele contou do que ele passou, do que ele viveu, como ele se converteu, e as pessoas ouvindo, elas ficavam extasiadas, elas ficavam perplexas, elas queriam saber mais. A tua conversão, a minha conversão, nós podemos contar para outras pessoas. Essas coisas atraem. Jesus contava parábolas, contava histórias. Histórias atraem, histórias ajudam, histórias dão luz a um texto, facilitam o entendimento de um texto. Conte a tua conversão, conte a tua caminhada, conte as experiências que você tem tido com o Senhor, conte o que Deus tem feito na tua vida e o quanto você é grato a Ele, quanto você é grata a Ele. Conte, com certeza pessoas vão se interessar, vão querer conhecer melhor o teu Deus. A segunda forma, Paulo era exemplo para os cristãos. Ele falava com a vida. Tinha uns falando com uma motivação falsa, errada, mas os outros que tinham uma motivação verdadeira, correta, começaram a olhar ele e falaram: peraí, esse Paulo aí que era para estar paradão, caladão, não falando nada, ele está fazendo tudo isso, é isso aí que eu quero. E as pessoas são atraídas quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, quando nós vivemos, quando elas olham para as nossas vidas e a gente não precisa falar uma palavra, elas já se interessam, elas veem que tem algo diferente. Meus queridos, confinados ou desconfinados, a frutificação independe da situação. Então você não tem motivos nenhum para dizer eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Cristo fez o mais difícil, e na cruz por mim e por você, Ele deu a vida, de braços abertos, para que não fiquemos de braços cruzados. E quantos estão de braços cruzados hoje? E o meu alerta é para que você descruze os teus braços, para que você fale de Cristo, para que você faça a parte que foi confiada a você, dê frutos onde Deus tem te semeado. O verdadeiro cristão frutifica em qualquer situação, independente de qualquer coisa. Ele está ali, a situação está adversa, está difícil, está complicada, mas ele está ali falando: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que eu vou falar? Quando é que eu vou falar? Senhor, me mostra, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá palavras. E Deus, de uma forma muito especial, Ele traz à nossa mente palavras, ideias, exemplos, testemunhos. Às vezes não é o teu testemunho, você conta um testemunho de outro que você ouviu, mas ali a pessoa é atraída, o outro é atraído, e as pessoas vêm e elas querem ouvir, e elas param e elas ouvem, porque o Evangelho é poder de Deus. E quem vai transformar as pessoas é o Evangelho, não é você, não sou eu. É o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Ela que vai penetrar, ela que vai transformar, ela que vai restaurar. E logo, logo nós vamos aumentando, o Senhor vai acrescentando os que hão de ser salvos. E o nosso número aumenta, um número aumentado de pessoas comprometidas com o Senhor. Pessoas que apresentam Cristo às pessoas. Pessoas que são exemplos de Cristo para as pessoas. Esse foi o exemplo que o apóstolo Paulo nos deixou. Essa carta aqui, eu creio que nós vamos aprender muito nela, muita coisa nós veremos nessa carta ainda. Eu creio que você vai crescer, que você vai aprender juntamente comigo. Eu tenho sido imensamente motivado pela exposição dessa carta. Antes de eu falar para vocês, eu já estudei, eu já refleti e já falou comigo muito. E eu fico muito feliz, eu fico muito grato a Deus. Eu espero que você também, onde você está, ouvindo a exposição dessa palavra, você seja motivado, você seja motivada, que não haja nos teus lábios reclamações, que não haja nos teus lábios palavras de reclamação, de inconformismo com a situação, de inconformação com o momento,
palavras de reclamação, veio agora à minha mente aqui, palavras, tem pessoas que você chega perto, mas isso não sei o que, mas aquilo, mas aquilo outro, mas isso, mas aquilo, reclama o tempo todo, que haja uma mudança no comportamento, no teu comportamento, nos nossos comportamentos. Eu me incluo com você, tenho lutado também nesses dias de confinamento, e eu creio que o Senhor vai nos capacitar para frutificarmos onde Ele tem nos colocado. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela nos confronta, ela nos mostra, Pai, onde estamos falhando, ela nos corrige, ela nos restaura, ela nos anima, ela salva, ela transforma, ela produz fé salvadora nos corações, ela encoraja a falar de Ti, ó Deus. E eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Te louvo e te agradeço pelos exemplos que vemos nela, e especificamente o exemplo do apóstolo Paulo preso aqui, falando a toda a guarda pretoriana, aproveitando oportunidades o tempo todo, o tempo todo. Ajude-nos, ó Deus, a aproveitarmos todas as oportunidades e nos desperte para orarmos, pedindo a Ti, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dá uma oportunidade o tempo todo, que o Senhor dá, e nos capacite para falarmos. Peço também, ó Deus, pelas nossas vidas, que nós paremos e avaliemos as nossas vidas, que as nossas vidas estejam alinhadas à Tua palavra, para que as pessoas olhando para nós, elas ouçam falar de Ti sem nós abrirmos a boca. Esse é o meu pedido, é o meu clamor a Ti, por esses meus queridos que estão nos ouvindo aqui. Cuide da vida de cada um, cuide desse dia, da semana que teremos, Pai. Nos dirija, e que não fique apenas no ouvir aqui, mas que saímos daqui desafiados a colocar em prática para a glória do Senhor. É a minha oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, o nosso assunto será viver com Cristo ou morrer por Cristo. Ele decide, você aceita, você se conforma, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Que Deus abençoe, até a próxima semana.